Oi, Tudo bem, pessoal? tudo jóia? Eu me chamo Walter, Eu sou a Ariadne somos do Arquitetando o Mundo. e é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Libras Talk Show. Adoramos a proposta, muito bacana e importante esse trabalho de vocês. E ficamos muito felizes em hoje contar um pouquinho sobre o que fazemos na estrada. O Arquitetando o Mundo nasceu há 5 anos atrás, no nosso primeiro encontro. Como assim? Isso, a gente utilizava, aplicativo de relacionamento e a gente marcou o encontro num bar e ali no primeiro encontro a gente cria o Arquitetando o Mundo. A Ari trabalhava com crianças vítimas de violência, ela tinha mais de 10 anos como psicóloga e eu, arquiteto, trabalhava com cenografia e estava muito infeliz na minha profissão, estava querendo sair fora de moto pelo mundo. E ali querendo um sentido a mais, né, na minha existência. Então a gente rola esse encontro e eu questiono sobre o morar dessas crianças abrigadas. E aí o Arquitetando o Mundo começou a engatinhar. Algumas das crianças que eu atendia na época moravam em abrigos. Elas perderam os laços familiares e por algum motivo elas estavam ali abrigadas num espaço, numa instituição social pública. E esses espaços costumam ser mal cuidados, né? Não tem uma certa importância com o ambiente, com as cores, pelo menos os que eu tinha visitado até então eram dessa maneira, né? E aí a gente começou a pensar de que maneira poderíamos fazer essas reformas nesses espaços, nesses abrigos, né? E aí a gente começou ali, um mês depois desse primeiro encontro, a gente já fez a nossa primeira ação num abrigo ali na zona norte de São Paulo e botamos todo mundo para colocar a mão na massa. A gente construiu uma nova sala de televisão, usamos materiais reciclados, tipo caixa de feira, né? Você lembra como era aquele projeto? Claro, Copinho de claro. plástico ali para fazer a luminária, enfim. Esse foi o começo da nossa história de reformas, então, até então em São Paulo. No caminhar a gente criou uma ONG, Arquitetando o Mundo, né? E resolvemos fazer todos os abrigos jovens da cidade de São Paulo. Esses jovens completaram 18 anos, normalmente em situação também de abrigo, né? Sim. Eles moravam em um abrigo, eles ainda não conseguiram autonomia ou não tem nenhum familiar, enfim, nenhuma pessoa que possa estar junto com eles naquele momento da vida, né? Dar uma moradia, etc e tal. Então eles têm, digamos, o Estado dá uma segunda chance para que eles se estruturem, consigam um trabalho e então aluguem um quarto, uma casa, por aí vai. E aí a gente fez todas as repúblicas jovens em São Paulo, 4, e a gente resolveu, vamos levar esse projeto para o Brasil todo. Como é que a gente vai fazer isso? Como eu tinha a coisa do morar, para mim é muito importante para todos, o ambiente de trabalho, onde você mora, para mim assim, onde o conforto desses locais é muito importante. E a gente resolveu, a gente tem que levar nossa casa nas costas. Como que a gente vai fazer isso? Vamos construir nossa casa num carro. Em 11 meses a gente fez a construção desse cara aqui atrás, da Mira. A nossa casa sob rodas e a gente resolveu fazer uma expedição pelo Brasil. A gente começou a viajar no dia 26 de julho de 2021, então foi um ano muito desafiador pra gente, porque a gente faz da arquitetura uma ferramenta de transformação social. Nas ações que a gente propõe nas cidades que a gente passa, a gente envolve muita gente, a gente faz toda uma costura com a comunidade que a gente está beneficiando, especialmente as crianças que moram nesse espaço, ali naquele lugar, com os adultos também, proporcionamos reuniões para entender o que eles querem, desejam também para esse espaço. Falamos também com o poder público, né? Convocamos ele porque normalmente são espaços públicos, né? Então a gente gosta de envolver o poder público para que ele possa dar continuidade e dar visibilidade a essa população que normalmente está ali esquecida. E também acionamos os empresários daquela região para ajudarem, contribuírem também com a reforma. A gente já reformou 6 espaços. E agora a gente está no momento
digamos, chave assim, do projeto, né? Essas 6 ações foram financiadas metade por nós mesmos, porque a gente acredita muito no que faz e precisava rodar esse projeto na estrada, então a gente arcou com 3 reformas e conseguimos o apoio de outras 3, com 2 empresas que fizeram pequenos aportes para a gente estar nessas cidades. Então agora estamos com financiamento coletivo, inclusive se vocês quiserem contribuir, fica aí o convite no benfeitoria.com/arquitetando-mundo. A gente precisa, é desafiador, a gente precisa arrecadar R$120 mil para conseguir fazer mais 6 reformas, que é o objetivo da expedição. São 12 reformas num total, 20 mil cada ação social, né? São 6. E a gente segue acreditando porque, de fato, a gente percebe que o nosso trabalho reverbera, não só na questão física, né, no ambiente físico ali, naquele prédio, naquela casa, naquela biblioteca, naquela associação, naquela escola, mas o movimento que a gente faz junto com a população local, colocando as crianças para sonhar de novo, resgatando ali a autoestima delas, elas se olharem naquele espaço ao fazerem, ao colocarem a mão na massa, né? Elas estabelecem um outro tipo de relação com aquele local e também vão querer cuidar e usar mais esse espaço. Então a gente tem notícias muito positivas do quanto esse projeto reverbera nas pessoas e nas comunidades, e ele não pode parar não, e a gente precisa da ajuda de vocês aqui. Lembrando o nosso site também, www.arquitetando-omundo.com.br, e vamos todo mundo junto, que juntos somos mais fortes. Vamos lá. E foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente também tem um Instagram, @arquitetandomundo, e acho que é isso. Obrigado! Valeu, gente! Voltamos com a segunda parte da entrevista. O quê? Você não viu a primeira parte? Então corre lá e assista. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade também. Se mudando para São José, certo? Às vezes as pessoas te inspiram, ou você tem uma inspiração na Libras, ou uma piada que você já sentiu, uma prioridade, um pensamento importante. Como que tem sido isso? Eu posso falar alguma história minha? Pode de sim. Alguma situação, algum Seja exemplo? livre. Ok, eu vou contar uma que eu acredito que é importante. Foi uma história que eu passei um pouco de vergonha e eu estava aprendendo ainda a língua de sinais, eu estava começando, então ainda não estava muito segura, estava me sentindo ainda insegura. Então, na época eu estudava na escola, sabe? Então eu ainda estava na escola, no ensino médio, eu não me sentia muito segura ainda, meu corpo ainda não era muito expressivo, eu tinha muita vergonha, sabe? Estava começando, né? Era tímida. E aí eu tinha o contato com as crianças lá, junto com a professora surda que eu ajudava, e eu tentava me comunicar com eles, mas eu ainda não era fluente, né? Ainda estava aprendendo, a minha Libras ainda era iniciante. Então, às vezes eu ajudava eles, começava lá a contar história, a compartilhar com eles algumas histórias, né? E é nessa escola, quando eu era jovem, né? Eu tinha contato com crianças, as crianças tinham mais ou menos 5, 6 anos. Mais ou menos. E eu trabalhava lá, ajudando eles. E eu estava sozinha, era o momento que eu estava sozinha junto com as crianças surdas. E eu precisava cuidar, né? Eu estava ali ajudando, estava de olho nas crianças. A professora surda avisou, olha, não tem problema que você ainda não sabe Libras, mas fica de olho neles, tá bom? Eu falei, ok, fiquei de olho.
E as crianças perceberam que eu estava lá, que eu ainda estava insegura, aproveitaram e começaram aquela bagunça, começaram a brincar, correr. E eu ali preocupada, não sabia como fazer eles se acalmarem, chamar a atenção deles, né? Ai, que sinal que eu posso usar? Eu pensava, nossa, eu não lembrava, fiquei confusa. Mas aí eu lembrei que tem o sinal de sentar, né? Que eu podia pedir para eles sentarem. Só que na época eu não sabia como fazer o movimento, a configuração certa. Eu fiquei tentando de todo jeito, assim, na mão. Falei, senta, senta, senta. Na hora, as crianças pararam e olharam para mim, ficaram quietinhas, sérias. Eu pensei, nossa, né? Fiquei orgulhosa, eu consegui. Eles olharam todos para mim. Mas veio um menininho, mais ou menos com 5 anos, veio assim perto de mim, olhou e falou, o sinal certo é assim, sentar, você é burra? Nossa, eu fiquei muito sem graça. Mas eu precisava olhar para mim mesma, eu precisava ter essa autoavaliação e perceber que eu ainda tinha que aprender muita coisa para melhorar a comunicação com as crianças. E aí eu aproveitava as crianças para me ensinarem Libras. Porque eu sou ouvinte, estava entrando na comunidade surda, eu precisava treinar, né? Eu precisava perceber, respeitar ali a interação deles, a língua, para poder desenvolver. Então, acredito que essa história foi que eu passei um pouco de vergonha e também é engraçada hoje, né? Para a gente lembrar. Porque nós, ouvintes, precisamos ter essa autoavaliação, precisamos ter consciência. É legal ter contato com a cultura surda para aprimorar a comunicação. É importante mesmo, você está certa. Muito obrigado, Anne, pela sua vinda aqui no programa. Os detalhes que você contou, uau! Então... Obrigada pelo convite, é um prazer, muito obrigada. E agora, o seu vídeo com os artistas visuais surdos, a Nayara junto com o Edinho. Vamos ver o vídeo. Tchau, tchau. Vamos continuar batendo papo. Por hoje acabou, mas sábado que vem tem mais Libras, mais Talk e mais show!